Olá, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live, segundona começando, semana iniciando. Espero que você que está aqui participando hoje dessa live tenha uma semana abençoada e cheia de conhecimento rico para trazer a melhor segurança no atendimento para os nossos pacientes. Lembrando que o tema hoje vai elucidar aqui muito a sua prática, a sua rotina. Então, esse canal, para quem está seguindo ou para você que está chegando agora, é exatamente para trazer informações que vão ajudar o técnico de enfermagem ou o enfermeiro no dia a dia, as práticas seguras, desde uma coleta bem feita, com segurança, até esse resultado chegar na mão do médico. Afinal, para o médico fazer um diagnóstico, que é algo muito importante, ele precisa do exame. E o principal, nesse caso, é você saber exatamente quais são as fases antes da realização exata do exame. Então, o tema de hoje é o que o técnico de enfermagem precisa saber sobre tubos de coleta. Que você que está aí do outro lado, que já está formado, ou é estudante, ou está há muito tempo fora do mercado de trabalho e de repente acha que você vai trabalhar numa unidade que tenha o técnico de coleta. Nem sempre é assim. Olha aqui a Fabiana colocando perfeita essa fase pré-analítica que eu vou explicar aqui para vocês, sabe? O quanto é importante, antes de chegar no laboratório, tem etapas, precisam ser seguidas, exatamente. São 3 fases super importantes, né? E você, técnico de enfermagem, precisa entender que antes da fase propriamente dita, que é a analítica, existe a pré-analítica. Então, você precisa saber com riqueza de detalhes o que antecede a coleta. Muita gente vai com sede ao pote, né? Vai lá, já pega o tubo, não sabe nem a ordem certa, já vai coletando e não esquece de principal, identificar o tubo de coleta, conferir a solicitação médica. E isso faz a diferença. Eu vou contar aqui fatos que acontecem, erros que são assim grotescos e que pode levar aí um falso diagnóstico ao paciente e, consequentemente, o médico prescrever um tratamento que não tem nada a ver, não condiz com a clínica. Quando a gente pega uma equipe que entende, que sabe o que está fazendo o paciente, mas se o médico troca de turno, ele não viu inicialmente aquele paciente, o colega que vai atender, vai pegar aquele exame. Então, eu vou trazer aqui informações tristes, relatos verdadeiros, de situações que levaram consequências gravíssimas, por conta aí de uma fase pré-analítica muito mal feita, ou não feita, tá? E antes dessa live iniciar, né, um pouco antes, bem, durante o dia, eu coloquei uma enquete, onde eu perguntei ali, você sabe qual a sequência aí correta da coleta, se isso influencia ou não influencia na hora do exame? E eu fiquei surpresa, 57%, mais do que a metade, não sabe a sequência. Ah, mas isso faz a diferença? Isso realmente é algo que vai trazer tanta diferença assim? Sim, com certeza. Então, é importante, porque se você não sabe a sequência, se você não sabe das fases importantes, então você pode trazer uma consequência numa coleta mal feita, mal direcionada, e isso pode resultar. Então, como eu coloquei aqui, nem todos os lugares tem um técnico de coleta. Ah, eu vou trabalhar, vai ser 1000 maravilhas. Eu tenho que se preocupar com coleta, não. Lá tem um técnico de coleta, ele estudou só para isso? Sim, estudou. Ótimo se você tiver essa sorte aí de ter um colega, mas muitas vezes, dependendo da rotina e onde você trabalha, numa unidade de terapia intensiva, adulta, infantil, pediátrica, você vai coletar esse exame, porque às vezes é um técnico de coleta que tá rodando o hospital, e aí o médico precisa daquele exame,
e você precisa adiantar isso. Ou você às vezes está ali no centro cirúrgico, acaba coletando ali, se o paciente acaba apresentando uma instabilidade, isso pode sim causar, tá? Então fiquem atentos, nem sempre vai ter o nosso coleguinha lá, quando tem é parceria. Às vezes o colega fala, eu tô coletando a rotina da UTI. Quem trabalha aqui em UTI quiser participar falando aqui, não, isso realmente acontece no meu serviço. O colega tá sozinho lá, ou ele tem um colega que tá lá no exame propriamente dito para liberar, e o outro tá fazendo a ronda no hospital, fazendo a coleta, as rotinas, ele fica preso lá na UTI com um paciente mais crítico, e ele não consegue sair. E aí você tem que dar conta, você mesmo, técnico de enfermagem. E aí você precisa dominar ter esse conhecimento inicial. Então, assim, mas eu vou precisar fazer um curso para fazer coleta? Olha, o conhecimento é sempre bem-vindo. É muito bem-vindo. Porque não adianta você só fazer o curso técnico e achar que a sua vida está resolvida. Você precisa, sim, entender um pouquinho de cada coisa. Mesmo que você não tenha que fazer um curso de técnico de laboratório, você precisa entender. Quando eu tenho ali um tubo que pode influenciar se eu usá-lo antes, na sequência de outro, e assim sucessivamente. Existe um produtinho ali, dependendo do seu tubo, e você pode contaminar. Então, isso é de suma importância. Eu gosto sempre de trabalhar com fatos reais, coisas tristes que acontecem nos bastidores e que são de conhecimentos. Nós somos especialistas aí da área da qualidade, os núcleos de segurança, nós temos esse privilégio de receber aí os boletins de agravos, de eventos adversos, e um dos assustadores, além do erro de medicamentos, né, são trocas de exames, são exames que não foram coletados, ou a fase pré-analítica não foi bem elaborada. Então, tudo isso você precisa estar atento. Lembre-se, a prática ela só é bem feita quando você tem um conhecimento técnico. Eu sempre explico isso para os meus alunos da plataforma e repito aqui nas lives para que vocês se atentem. Olha, você domina ali a prática, observa se realmente aquela prática que você está executando, ela é segura. Ela é realmente a que você deve fazer, ou que você viu as outras pessoas fazendo, e aí ficou lá no módulo repetição, 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 e nem sabe o que está fazendo. Vai naquele automático. Então, prestem atenção. Por isso que o tema hoje está voltado para isso. Qual a importância da ordem correta da coleta dos exames laboratoriais? Porque existe um motivo de ter uma ordem. Senão não existiria isso dentro de uma literatura. Então, é importante vocês entenderem, mesmo que vocês não tenham feito aí o curso técnico de laboratório, ok? Então, quem quiser ir participando, interagindo, isso enriquece muito aqui o conteúdo. Lembrando que todo o material que eu trago aqui são de fontes seguras, são pesquisas, não são coisas assim do nada. Existe uma fonte e tem dentro, sim, tá? De cada conteúdo que eu trago aqui, um exemplo de como não realizar, para que você realmente não caia aí nessa situação de fazer algo que possa ser inseguro para o paciente. Boa noite, professora, boa noite, meus queridos. Trabalho em uma instituição privada e lá quem faz a coleta são os enfermeiros e técnicos. Olha aí, perfeito, Fabi. Isso é muito importante, as pessoas que estão aqui nos ouvindo entendam, né? Porque no local tem o técnico de laboratório, quer ver, isso acontece muito com físio, né? Olha só, eu já estou expandindo aí o assunto para outros lugares. Tem físio. Precisa aspirar um paciente lá no PES, chama físio. A físio está lá no outro andar fazendo
Outro serviço lá com o paciente está lá no PS já agonizando, precisando aspirar, e você está atrás do físio. Precisa entender que cada um, dentro da sua função, da sua habilidade, precisa otimizar aí o tempo e o atendimento seguro para o paciente. Então, se eu tenho um paciente que necessita de uma coleta e o colega do laboratório está empenhado, você precisa agilizar. E outra, assim como a colega colocou aqui, muitas instituições que têm o técnico de laboratório, de coleta, eles acabam utilizando o próprio técnico de enfermagem. E você não pode chegar assim, eu não sei não, isso não é função minha. É função sua, sim. Outra situação, que assim, acontece muito. Eu sei que você que está aí do outro lado vai falar assim, eu aproveito que eu vou funcionar um acesso, eu já começo a coletar dali do gelco. Cuidado, se você vai coletar o exame e você precisa de uma determinada quantidade de sangue, você pode até perder o acesso lá do gelco. Aí você nem consegue o sangue e nem consegue o acesso venoso periférico. Então, essa prática acaba sendo uma prática insegura. Fiquem atentos, porque isso é uma coisa para colocar em xeque. Analisa a situação. Lógico, você vai analisar, você está ali junto com a equipe, o paciente está crítico, muito crítico, não tem como sair daquela situação, uma bebezinho, um RN, e precisa daquele sangue, você é a única via aquela, há exceções, mas não pode ser uma regra, porque você pode perder. Eu já vi várias vezes, tá? O paciente estava ótimo, de uma veia periférica maravilhosa. Foi tentar colher o sangue dali, não conseguiu. Nem o sangue e nem o gelco. Tomem cuidado. Faça as coisas com direcionamento. Então, se eu tenho tubinhos para completar de coleta, então, com material, ali no caso sangue, eu preciso da quantidade exata. É bater lá no laboratório e falar assim, hemolizou. Mas esse laboratório aqui não presta. Tá hemolizando direto os exames, vocês odeiam, né? Quem é que gosta, né? Você já se livrou lá do sangue, já mandou, né? Aí a gente liga o laboratório, vai ter que coletar de novo. Quem já passou por isso aqui? Fala pra mim. Eu tenho certeza, eu já vi várias vezes isso acontecendo. Então, pessoal, precisa atentar-se, tá? Então, as não conformidades de exames laboratoriais estão relacionadas à fase pré-analítica, assim, a maioria, que antecede o exame, tá? E a sequência não correta. Então, a fase pré-analítica, analítica e pós-analítica é de suma importância, trazendo aqui uma ênfase para a fase pré-analítica. Por exemplo, vamos lá. Uma solicitação médica. Começa pela solicitação. Você tá ali com o pedido médico na mão. Tá bom, olha, tô aqui. Você nem leu todo o pedido. É tubo XYZ. Sei lá, roxo, vermelho e azul. Aí, o médico pede mais um, você pula. Então, separa de acordo com o protocolo da instituição. A sequência também vai depender do material. Se o tubinho é de vidro, a sequência é uma. Se o tubinho é de plástico, é outra. Por quê? Porque cada material tem uma indicação aí da sequência. Então, por exemplo, esse daqui que eu peguei é um plástico. Não é vidro, é um plástico. A sequência dele, da coleta de exame de plástico, usando o material de plástico, é uma. Utilizando o material de vidro, é outra. Então, atente-se para o que você tem aí. O que é ideal para quem está aqui, que é enfermeiro, que são lideranças. Eu conheço bastante gente que participa aqui do canal, eternamente grata. São vocês também que vão ajudar, auxiliar aí os técnicos nessa condução. O que é importante? Conheçam o material que vocês trabalham. É sempre importante, quando o colaborador entra numa unidade, receber um treinamento.
Então, de tempos em tempos, solicitar para a equipe do laboratório, para o biomédico, fazer uma capacitação. Falar, olha, aqui a gente trabalha com sistema, sei lá, a vácuo. Ah, mas o fulano que está aqui nunca coletou a vácuo, nunca coletou com esse material. Então, tá na hora de fazer um treinamento específico. Porque senão, ó, o tubo é a vácuo, certo? Aí eu não tenho a agulha específica. Aí tudo acha que também é só desenroscar. Aí se desenroscar, você não enroscar de forma segura, vai acabar abrindo. Eu já vi vários acidentes com o tubo abrindo. Fácil assim, ó, super fácil. Porque a partir do momento que você tira o vácuo de um tubo, você perde a pressão. E qual é a indicação do laboratório? É retirar a tampa ou introduzir a agulha? Precisa entender qual a técnica que o laboratório utiliza. Ele tem aquele dispositivo que vai entrar em contato com a borracha e vai sugar, né, praticamente a quantidade. Lembrando, cada tubo tem um limitador mínimo e máximo preenchimento. Ah, o sangue hemolizou, olha, o laboratório pediu a coleta. Sabe onde pode estar o erro? O erro pode estar exatamente aqui, ó. Você não seguiu a marca, tá? Então, cada fabricante, ele tem o mínimo e o máximo aqui do que você pode coletar. Aí você vai com muita sede, né? Enche, que chega a derramar aqui o sangue, achando que tá abafando. Chega lá no laboratório, manda coletar novamente. Isso é um erro grotesco. Está isso na fase pré, porque você precisa analisar o material que você tem, e a analítica, quando o laboratório começa a fazer análise, pede para você fazer uma recoleta. Então, é importante você conhecer o material. Começou a trabalhar, gente, olha, meu primeiro dia aqui. Qual material que o laboratório usa? Seja um destaque, seja um diferencial. O mercado já está cansado daquele profissional da média. Ele não quer mais saber daquele. Ah, mas ele arruma emprego em qualquer lugar. Arruma, mas não se mantém. Porque as coisas vão atualizando e a pessoa ela não se destaca nunca. Ela precisa conhecer, seja um diferencial. Olha, eu gostaria de conhecer o material, como faz. Não fica naquilo que você aprendeu. Várias vezes, eu como enfermeira de CCH, eu sou obrigada a conhecer quais são as técnicas utilizadas no laboratório, saber quais são os métodos de identificação das bactérias multiresistentes, porque é minha área. Eu preciso conhecer qual é a ferramenta que é utilizada ali. Certamente, por muitas vezes, não é a mesma utilizada no hospital que eu trabalhava. E tá tudo bem. Isso é porque eu não sei? Não. Isso é porque naquela metodologia é utilizado outros marcadores e eu preciso saber se aquela referência o laboratório utiliza é porque o produtinho que ele utiliza para fazer o exame, o referencial daquele fabricante é diferente do referencial de outro hospital, enfim. Então, conhecimento é super importante. E a fase de exames, fase de exame de diagnóstico, exame de imagem, são fases cruciais. E o erro é gigantesco. Se vocês quiserem, tiverem interesse, coloca aí depois nos comentários que eu apresento aí artigos trazendo coisas tristes, de erros que advêm aí, infelizmente, de uma prática insegura em relação à coleta. Isso é importante, tá? Conhecer os materiais e medicações. Perfeito! Medicações, eu tenho várias lives aqui que eu falo do uso correto dos medicamentos, da segurança. Porque quando você vai administrar uma medicação ali, você já está ali com ela na mão, é algo que se você não conhece, se você não domina, você pode realmente tirar a vida do paciente. Então, é super importante isso. Então, na coleta, atente-se para essa fase pré-analítica. Primeiro começando a solicitação médica, olhar qual material, conhecer o material que você tem ali,
Conversar com o seu paciente, explicar o procedimento. Olha, o senhor vai coletar o sangue, principalmente quando for recoleta. Precisa avisar, porque às vezes o paciente está ali esperando, angustiado o resultado, e você não conversa com ele, simplesmente vai lá, colhe mais um tubo. Precisa explicar, olha, o seu sangue, o laboratório, sei lá, ligou, falou se é insuficiente ou não. Enfim, explica para o paciente o que aconteceu. Hemolizou, ele talvez não entenda, dependendo do perfil do paciente, mas de uma forma que ele saiba o que está acontecendo. Explicar, olha, eu vou coletar um exame assim, assim, assado. Geralmente, quando o paciente vem do consultório, ele já sabe que vai coletar exames. O médico acaba falando, claro, olha, o senhor vai receber medicação, vai coletar exames, aí se tiver exame de urina, se tiver além do exame de sangue, ele vai explicar. Mas isso não impede de você também orientar o paciente. A partir do momento que você conferiu a solicitação, conversou com o paciente, você precisa conferir. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Você precisa conferir se aquele pedido é daquele paciente. Ah, professora, não é possível. Claro que é do paciente, está na mão dele. Já vi erros gravíssimos. Sabe como? Bem comum. O médico tá lá. Seu João, tem 4 João lá na frente. Um foi para um lado, o outro do banheiro, aí entrou esse. Pode sentar, sou João? Sou João. O que o senhor está sentindo? Ele já abriu um sistema, João. João Paulo da Silva Santos, vamos lá, qualquer nome aí, tô jogando. Quando ele chega, fala tudo que ele sentiu, só que esse João Paulo que ele chamou, foi o João que foi no banheiro. Isso dá uma confusão, isso acontece toda hora, é público, é privado, é em qualquer lugar. Principalmente quando é pediatria. Mateus, Lucas, Gabriel. Aí entra. Aí uma mãe foi para um lado, foi para o banheiro e entra outro. O que o profissional deve fazer? O senhor é o seu João, Paulo, tal? Ou então, o senhor me confirma seu nome, seu João? O seu nome completo? Ponto. Pulou esse parte, o médico não conferiu. Fez lá toda a pressão, pediu o exame. Chega lá na coleta, você pega o exame. Seu João? É, João. Já tem exame, tá? Tá bom. Olha só, gente, isso é um erro, meu Deus do céu. Quem tá aqui do outro lado tá sabendo o que eu tô falando. Quem trabalha em hospital sabe muito bem, unidade de saúde. Se eu tenho exame, tá, seu João? Tá bom. Bom, resumo da ópera. Chega o resultado do laboratório, coletado assim mesmo, tá? Aí quando chega o resultado, o paciente vai pegar o exame. Ah, mas o meu nome tá errado, esse exame não é meu. Claro, o nome dele estava errado desde o início lá, que fez a ficha ou que passou pelo médico. Conferiram? Nome completo, data de nascimento, no mínimo, nome da mãe. Quando vocês fazem exame, o que o pessoal do laboratório pede? Me dá o seu RG. Pede só para ver sua foto no RG? Com certeza não é. É para conferir o quê? Nome completo, data de nascimento, ainda pede para você conferir. Ó, só confere seu nome aqui, ó, por favor, senhora. Vê se tá certinho o seu nome completo, data de nascimento. É ou não é, gente? Quem faz exame aí de rotina, que tá aqui me ouvindo agora? Espero que todos. Primeira coisa, e se o laboratório não faz isso, não volte nunca mais, porque ele não faz um sistema aí de conferência e segura. Mesma coisa é no hospital, gente. Mesma coisa é lá na unidade de pronto atendimento, seja pública, privada. Olha, seu João Paulo da Silva Santos, o senhor confere o seu nome completo, data de nascimento? Ou ele ou ela, enfim. Ah, é criança, é idoso. Sempre vai estar acompanhado com familiar. Se não tiver, pede o documento. Precisa conferir. Isso dá um problema, eu já vi cirurgia com o exame errado. Nossa, mas olha, mas a coagulação dele estava boa aqui. Tava nada. Não era o exame do paciente, o paciente já estava aberto, já estava operando, enfim. Sangue
sangrando, porque estava com problema de coagulação. Ah, isso não acontece direto, não. Acontece toda hora. Deve estar acontecendo hoje em qualquer lugar no mundo. Por quê? É importante nessa fase você saber. Então, prestem atenção. Precisa conferir os dados do paciente. E a coleta propriamente dita precisa, depois de coletado, armazenar o tubo de forma segura e transportar também segura. Como é que transporta? Assim na mão? Olha, eu vou lá no laboratório, tá, gente? Já volto. Tô indo lá. Ó, aqui, ó. Ainda para ajudar, pega aqui o pedido e o exame aqui. Ou então, o povo tem mania de fazer assim, quer ver, ó? Vou lá, tá? Levar. Qualquer incidente no meio do caminho, qualquer coisa que aconteça, que tropece, que caia, já vai sangue para tudo quanto é lado, contaminação. Gente, pelo amor de Deus, né? Não preciso nem falar isso. Onde é que transporta? É na maleta. Se o laboratório não vai no local... O laboratório chega como? Ele chega com os tubos dentro do bolso, os tubos dentro do bolso, agulha no outro. Não, ele chega com uma maletinha. Então, precisa ter uma maleta de transporte. Aí você tá aí do outro lado e fala, ah, mas onde eu trabalho não tem maleta, não. Por isso que eu levo na mão. Não, tem que ser providenciado. O transporte tem que ser com segurança. Um recipiente fechado, algo que deixe o tubo no transporte de forma segura. Tudo isso vai impactar lá no resultado, tudo isso vai impactar também lá quando você chegar no laboratório e começar a fazer exame. Hemolizou, vai ter que repetir o exame. De algo que se você não fizer de forma correta, você pode sim. Então isso é um transtorno, um índice maior de erros acontece na fase pré-analítica. A porcentagem de erros, 70% de todos os erros que acontecem relacionados ao exame é na fase pré-analítica, antes de ir para o laboratório. E isso é equipe, isso são pessoas. Então as pessoas precisam saber o que estão fazendo. Outra situação é a contaminação. Então, por isso que tem a sequência dos tubos, por conta do aditivo. Então, o aditivo que tem num tubo pode contaminar quando você troca de um tubo para o outro. E isso pode influenciar também quando coleta o resultado. O resultado pode dar errado, ok? Então, é importantíssimo essa informação. No momento exato da coleta, ao passar o álcool, fazer a antissepsia da pele, esperem secar. Se você não secar a pele e você coletar, você vai entrar em contato com o álcool e isso vai realmente, pode e vai dar algum erro no resultado do exame. Ah, mas dá para saber isso? O médico sabe? Sabe. Se o médico está observando ali o paciente, está examinando, está vendo que o exame não é compatível com aquela clínica, ele vai pedir uma recoleta para fazer o que? Uma comparação. Quantos de vocês, ao entrarem no plantão, já não devem ter passado por uma situação como essa? Do médico solicitar uma recoleta, não é porque ele quer, que ele acha bonito, não. É porque às vezes não condiz ali o resultado com o exame, ok? Então, numa sequência, o que a gente precisa? Se eu tenho, então, o tubo como esse, um tubo plástico, a sequência da coleta é, se você tem mais exames além de um bioquímico, você vai começar com o azul, tá? Que tem o citrato. Ele tem uma substância chamada citrato e se ele estiver dentro das solicitações de coleta, dos exames que são solicitados pelo médico, ele deverá ser o primeiro tubo, ok? Então, é importante. E assim, na sequência, sim, o tubo vermelho ou o tubo amarelo, que tem aquele gel separador. É importantíssimo obedecer essa sequência. Se você tiver alguma coleta de um exame que precise do tubo verde, ele deverá ser o próximo. Então, azul sendo o plástico, ok? Não sou eu que estou falando, o próprio fabricante, ele coloca essas sequência. Então, se tem uma sequência, é para você seguir. Ah, mas não tem um tubo azul. Não pediu lá um coagulograma. Perfeito. Não vai inventar. Se não tem esse exame, não pede.
Então, se tem o vermelho, é o vermelho. Se ele pediu lá uma troponina, que seja, aí sim, o verde, tá? Então, sempre lembrando do que o médico solicitou. Estou colocando aqui uma sequência de cores, porém, obedecendo a característica aqui do produto, no caso plástico. Porém, lógico, se não tiver esse exame, você não vai colocar um coágulo se não tem. Então, não precisa do tubo azul. Mas se tem, vamos lá. Tubo azul, o amarelo ou o vermelho, que é esse com gel separador, tá? Que a gente chama, é um gel separador. Depois vem, na sequência, o tubo verde. Depois, aquele tubinho roxinho, bonitinho, que geralmente o pessoal utiliza. Geralmente não, né? 100%. A maioria utiliza, que é para hemograma, e que tem o EDTA, que também é uma substância que vai fazer aí diferença se coletar de forma errada. Então, se for nessa sequência, o tubo roxo não será o primeiro, ok? Azul, o amarelo com gel separador, lembrando que pode ser o amarelo ou o vermelho, depois o verde, na sequência o roxinho e por último da tampa cinza, se houver aí essa solicitação. Então, isso é para que não seja contaminado com os aditivos, tá? Então, não esqueçam, se tem uma indicação para essa coleta, obedeça. Primeiramente, conheça o material que o seu laboratório trabalha, se é o tubo de vidro ou se é de plástico. No caso, hoje, eu trouxe aqui para que vocês conhecessem o tubo plástico, que a maioria utiliza aí para evitar até incidentes, tá? Lembrando que cada tubo tem um aditivo, então, no caso, o cinza tem o fluoreto, geralmente utilizado aí para teste de glicemia, para até, dependendo, uma gasometria, depende do material que o seu laboratório utiliza, tá? Então, não esqueçam. Tubo azul, colocando uma sequência aqui, tá? Tubo com gel separador, que é aquele amarelinho ou vermelho, tubo da tampa verde, depois o roxinho e, por último, o cinza, ok? Então, espero que essa live tenha feito sentido para você. Não esqueça de deixar aqui seus comentários. Para quem participou, gratidão. É isso aí, a participação de vocês é de suma importância. Isso traz aqui um enriquecimento para o nosso canal e também para vocês que estão iniciando, ou já estão na ativa, ou está há muito tempo aí parado. Aproveite, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Conhecimento nunca é demais. E a prática não existe sem o conhecimento, ok? Então, aproveite aí o término dessa segunda-feira, esse finalzinho de noite, e espero vocês em breve, pessoal. Até mais!